Glória a Deus, aleluias. Que bom estarmos aqui nessa manhã, né? Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus por essa quarta-feira, glória a Deus por essa manhã. Bom dia, Selma, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira. E hoje, quarta-feira, dia 8, né? Isso, hoje é dia 8 já, né? Olha aí como os dias vão passando rapidinho, né? Uma semana já do mês de junho, né? E glória a Deus Pai, nosso Deus maravilhoso, santo, justo, fiel. Glória a Jesus, o amado das nossas almas, aquele que se entregou por amor a nós, que deu seu sangue, né, por amor a cada um de nós, em perdão dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos libertou através da sua morte de cruz. Bom dia, Mãe Isabel, espero que você esteja melhor, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, Dani Gomes, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Glória a Deus por vocês estarem aqui conosco nessa manhã. Eu vou mandar algumas setinhas para algumas pessoas, né? Quem quiser ir nos acompanhar ou nos assistir depois, né? Algumas pessoas, elas não conseguem nos acompanhar nesse momento por ser desculpa, gente, por ser ao vivo, mas elas nos assistem depois, né? Graças a Deus. Então, queridos, eu sou muito feliz com Deus. Eu queria melhorar um pouquinho a qualidade aqui. Eu tô achando que tá tão escuro aqui. Vamos melhorar isso, né? Bom dia, Pati. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ainda assim está um pouco escuro. Vou tentar melhorar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Hoje tá tão escuro, não sei o que tá acontecendo. Tá meio escuro hoje. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Bom dia a todos vocês. Deus abençoe. Né, Edna? Edna, bom dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mandora, Deus abençoe em nome de Jesus. Edna, manda um abraço pro Emerson. Saudade de vocês, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o Senhor. Então nós estamos agradecidos aqui nessa manhã também ao Espírito Santo que se faz presente neste lugar, que habita em nós, o Espírito Santo, né, que está sobre nossas vidas. Glória a Deus por tudo. Então nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos muito bem acompanhados, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso, né? Estou feliz com o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Bom dia, Aline. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia. Graças a Deus, outro dia eu estava falando com vocês aqui das tempestades que nós passamos, né? Das lutas que nós passamos, mas também das vitórias que o Senhor nos dá, né? Então, estou feliz com Deus. Temos visto Deus trabalhando, operando na minha vida, do meu esposo, da minha família, dos meus amigos, na igreja. Então, nós ficamos assim muito felizes com o Senhor. Louvado seja Deus, né? Que a tempestade vem, mas ela vai embora. O vento sopra ao contrário, mas ele vai embora. Ele tem hora para chegar, mas também tem a hora para ir embora. Eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu ainda estou um pouquinho com a minha garganta esquisita, um pouco de tosse. Então, o dia que eu ministro à noite, assim, no outro dia, minha garganta fica bem debilitada. Então, vocês me desculpem, tá bom? Tem uma aguinha aqui para me ajudar, né? Mas vai dar tudo certo. Bom dia, irmã Nivalda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Bom dia a todos vocês. Olha, eu vou falar agora e depois no final também, para que ninguém esqueça, tá? Bom dia, irmã Rita. Deus te abençoe em nome de Jesus. Na sexta-feira, nós vamos ter uma convidada especial fazendo essa live comigo,
tá? Não vou dar spoiler, acho que é isso que fala, né? Não vou dar, mas é uma pessoa muito de Deus. Eu tenho plena convicção que Deus vai falar poderosamente através da vida dela. Ela é muito usada por Deus, muito mesmo. Uma pessoa que eu conheço desde que eu era pequenininha. Ela é uma bênção de Deus, tá? E era para ela estar hoje, mas aí ela teve uma consulta médica agora de manhã, então ela vai vir conosco na sexta-feira. Nós vamos estar fazendo juntas essa live, então você não pode perder a live de sexta-feira, tá bom? Esteja aqui, convide alguém para estar também, porque eu tenho certeza, nós conversamos antes de ontem, né? Ela já está em oração, né? Já está colocando diante de Deus, eu também. Vamos crer que vai ser assim um tempo muito precioso, tá? Então não percam a live de sexta-feira. Não percam, estejam presentes, convide alguém, manda essa setinha aqui, ó, para alguém assistir no momento que nós estivermos aqui, né, ao vivo, ou se não puder assistir ao vivo, vai assistir depois. Mas eu tenho convicção que o Espírito Santo vai usar muito a vida dela, muito mesmo. Eu sei que ele usa, sempre usa, e vai usar muito na sexta-feira aqui com a gente, né? É uma bênção poder ter ela aqui conosco, tá? Semeando a palavra do Senhor. Essa live é uma live de semeadura. Então, ela vai estar aqui semeando conosco. Queridos, olha, eu já quero ir para o nosso devocional, né? E Deus, ele é lindo. Ele não é? Ele é maravilhoso. Deus, ele é fiel, ele é justo. Né? O que nós podemos dizer ao Senhor por tantas bênçãos, tantas graças, tantos benefícios que o Senhor tem nos dado, né? Como a palavra diz, né? Então, assim, às vezes a gente passa mesmo, né, pelos momentos difíceis, o vale, às vezes a gente passa no deserto, passa pela tempestade, mas Deus sempre vem com refrigério, Ele sempre vem com sua bênção, Ele sempre nos dá um sinal de que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está no controle de tudo. Então Deus, ele faz isso conosco, né? Se você é sensível à voz do Senhor, você consegue perceber Deus mandando sinais através do Espírito Santo. Deus falando em detalhes conosco. E Deus fala conosco em detalhes. Eu sempre falo isso aqui para vocês, porque eu vivo isso na minha vida também, né? Às vezes é um pequeno detalhe, se a gente está atento, a gente entende aquele detalhe. Algumas pessoas vão dizer assim, nossa, você espiritualiza tudo. Nós somos seres espirituais e habitamos neste corpo carnal, estamos aqui nessa terra para uma missão, mas nossa pátria não é essa terra. A nossa pátria é lá no céu, porque de lá o Senhor soprou fôlego de vida para nós. O Senhor soprou um fôlego de vida dentro do ventre da mãe, da minha mãe, da sua mãe, né, com um propósito para a nossa vida. Então Deus tem um propósito maior com cada um de nós, um propósito muito grande com cada um de nós. Então esse corpo aqui, né, um dia voltará para o pó, que é de onde ele veio, segundo a palavra do Senhor. Então o que vai voltar para Deus é o nosso espírito e nossa alma, que estarão com o Senhor. Alma, sentimento. E o Espírito volta para Deus, porque foi isso que Ele soprou em nós. Então, quando nós estamos nessa terra, nessa caminhada com Deus aqui, Ele vai nos enviando sinais, Ele vai mandando sinais para nós. Nós estamos conectados com Deus, com Jesus, nós vamos entender. Nós vamos ter discernimento. Por isso é importante quando nós oramos falar, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos entender, né, a sua vontade, o seu querer, obedecer ao Senhor. Então o Senhor vai enviando através do Espírito Santo sinais para nós. E esses sinais vão nos direcionando. Os sinais direcionam as decisões que eu tenho que tomar,
Os sinais direcionam, olha, não vai por esse caminho, vai por esse, não faça essa escolha. Essa escolha, ela não é a escolha certa para você. Então, muitas pessoas, quando ouvem estes sinais, elas, dá tudo certo. Eu falo, gente, porque às vezes Deus dá o sinal, mas a gente pensa assim, não, eu acho que não é o sinal de Deus. A gente não ora pedindo uma confirmação, não fala com Deus, ou a gente até vai e faz ao contrário. E sempre acontece alguma coisa e você vai falar depois, bem que Deus me avisou, bem que eu senti que não era para fazer isso, eu senti que não era para ir por esse caminho, eu senti que não era para tomar essa decisão. Então, é assim a nossa caminhada. Então, não é que nós espiritualizamos tudo, mas nós temos uma vida com Deus, nós temos uma caminhada com Deus, né? Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E eu tinha preparado algo, né, que o Senhor falou comigo ali de manhã, mas quando eu sentei aqui, o Senhor falou outra coisa comigo. O que eu preparei de manhã, ali que o Senhor falou, era para mim. E quando eu sentei aqui, o Senhor falou, não, hoje você vai falar sobre isso com aqueles que vão te ouvir. E está em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37 em diante. Desculpa, gente, como eu falei para vocês, eu ainda estou resfriada, sabe? Não sarei por completo ainda não, mas glória a Deus. Então vamos lá, João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 em diante, fala assim, olha, o último dia da festa era mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto, se alguém tem sede, venha a mim. Olha o que Jesus disse. Se alguém tem sede, venham a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Amados, essa palavra foi uma palavra do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Então ele fala assim, ó, se você crer em mim, do seu interior fluirão, vão jorrar rios de água viva, né? E ele está falando a respeito do Espírito Santo. Algumas vezes o Senhor Jesus falou do Espírito Santo para os discípulos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Bom dia, Lúcia Moro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Vera Lúcia. Deus abençoe. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, né? Quando Jesus andou por essa terra, quando ele veio para cumprir a sua missão, nós sabemos, né, que João Batista mesmo falou, né, que aquele que vinha depois dele, ele não era digno nem de desatar as sandálias dele, né, e que João batizava com água, mas viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Ele estava falando de Jesus. No dia do batismo do Senhor Jesus, o que aconteceu quando ele desce as águas ali? João Batista batiza Jesus. Então desce uma pomba que representava o Espírito Santo de Deus, né? E vem sobre Jesus e ouve-se aquela voz de Deus falando: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, né? Bom dia, Gi. Deus abençoe. Saudade de você também, de muitos irmãos que estão aqui. Estou morrendo de saudade. Queridos, olha só, então o Espírito Santo estava sobre Jesus, estava sobre ele. Quando Jesus passou por essa terra ensinando, curando, sarando, libertando,
pregando, anunciando, ele falou com seus discípulos que quando ele voltasse para Deus, Deus enviaria um Consolador. E este Consolador ia ajudar os discípulos a se lembrar de tudo que ele havia ensinado. E essas palavras que foram registradas aqui, elas também são direcionadas a nós. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus então ainda passou 40 dias por essa terra, tá? No meio judaico, no meio do povo judeu, né? Domingo agora foi comemorado o dia de Pentecostes, né? Quando Jesus então passa por essa terra, fica ainda após a sua ressurreição 40 dias com os discípulos, depois ele sobe aos céus, onde a Bíblia diz que ele está à direita de Deus. Nós falamos que Jesus está conosco porque Jesus falou que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como onipotente, onipresente, onisciente que ele tem o poder de se materializar assim, não se materializar com forma material, mas estar no nosso meio, estar junto de nós. Nós podemos sentir a presença de Jesus. Bom dia, Sandra Rocha, bom dia, irmã Rosângela, Deus abençoe. Então, nós sentimos a presença de Jesus porque Jesus está presente aqui. James, bom dia, um abraço, Deus abençoe. Mas ele falou assim, olha, o Consolador virá. Aquele que ia consolar os discípulos, porque eles precisavam ser consolados, né? Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o nosso amigo, ele é aquele que nos direciona, ele é aquele que vem e confirma essa presença de Jesus na nossa vida, confirma, né, a nossa entrega ao Senhor Jesus, confirma a palavra do Senhor em nós. Então o Senhor Jesus fala com seus discípulos, olha, vocês vão para Jerusalém, fiquem reunidos lá em Jerusalém, porque lá vocês serão revestidos com o poder que virá sobre vocês do alto. E assim eles fizeram, era a festa de Pentecostes, né? Essa festa já era comum no meio judaico. Então tinha muita gente de muitos lugares reunidos em Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. E nesse dia, a palavra do Senhor diz lá em Atos 1, em Atos 2 também, você vai encontrar tudo a respeito disso. Mas ela diz que estavam reunidos em uma casa cerca de 120 pessoas. E os discípulos estavam lá, os discípulos estavam obedecendo aquilo que Jesus falou para eles. Fiquem reunidos. Então eles estavam todos em oração. Gente, hoje tá difícil, né? Esse resfriado ainda tá aqui, mas vai embora em nome de Jesus. Então eles estavam reunidos lá em oração, eles estavam orando e de repente, segundo Atos, o livro de Atos, veio um vento impetuoso e esse vento soprou sobre aquelas pessoas, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Esse vento, ele soprou sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz aqui no capítulo 2, né, que de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Olha, isso foi uma promessa de Jesus, que sobre eles viria o Espírito Santo de Deus, que ia enchê-los e dar a eles o poder que eles precisavam para ser o quê? Testemunhas de Jesus. Então, quando o Senhor Jesus, ele fala aqui, ó, se alguém tem sede, venha até mim e beba.
como diz as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Ele estava falando do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós confirmamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, quando nós entendemos os propósitos do Senhor, entendemos e recebemos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, então o Espírito Santo, ele vai nos selar, ele passa a morar, ele passa a habitar em nós. Nesse momento que o Espírito Santo visita essas pessoas, os discípulos do Senhor que estavam ali, eles estavam num momento muito delicado, porque eles tinham se despedido de Jesus. Sabe, eu imagino assim que era um momento de dor, um momento de meio confuso, ao mesmo tempo que você entende, mas você não aceita muito, porque muitas palavras de Jesus eles não tinham entendido até aquele momento. Então eles ficaram assim muito, eu creio que assim com um sentimento assim de abandono. Eu imagino que é um sentimento de abandono, mas ainda assim eles obedeceram a Jesus e foram. Então no meio daquela tristeza, Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, inclusive alguns deles haviam até voltado para as suas atividades antigas, isso querendo dizer que acabou ali, que achavam que não tinham mais nada, Jesus foi embora, agora não tem mais nada, é uma história que havia de se encerrar, e na verdade não, ela só ia começar na vida deles agora, a partir daquele momento, E aí então, ali quando eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo deu a eles coragem, o Espírito Santo deu a eles ousadia, o Espírito Santo deu a eles vontade, o Espírito Santo deu a eles ali a lembrança de tudo que eles haviam aprendido com Jesus. Tanto que muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo naquela casa, com aquelas pessoas. Um falava numa língua, outro falava em outra, outro falava em outra, outro falava em outra. Então muitos falavam assim, eles estão embriagados. E Pedro se levanta. Pedro, aquele que teve medo, aquele que negou Jesus, aquele que voltou para a pescaria. Então Pedro se levanta e fala, eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Então Pedro começa a falar do Senhor Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Ele fala sobre a promessa do profeta Oséias, que derramaria, que o Espírito Santo seria derramado, sobre as pessoas. Então Pedro, com ousadia agora, sem medo, sem vergonha, pelo contrário, com coragem, com ousadia, com força, com muita sabedoria, ele ministra ali, ele fala ali, ele conta tudo o que está acontecendo, explica tudo o que está acontecendo. E naquele momento, a palavra diz que cerca de 3.000 pessoas aceitaram ali a Jesus, se renderam a Jesus, entregaram suas vidas a Jesus e receberam aquela palavra. Bom dia, Luiz Fernando, pastora Dona Irã, bom dia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, Josué Matos, Deus te abençoe. KR15, bom dia, Deus abençoe vocês. Então, naquele momento, olha o que aconteceu com Pedro. Pedro foi totalmente transformado por aquela unção que ele recebeu, pela presença do Espírito Santo na vida dele. E aí então eu entendo esse rio de água viva que vai fluir dentro de nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, ele está dentro de nós, daquele que crê no Senhor Jesus, que o aceita em sua vida, que aceita a sua morte, ressurreição, a sua ascensão e crê que ele voltará para buscar a sua igreja. E o Espírito Santo está preparando a igreja que sou eu, a igreja que é você. Então, a Kathleen, Kathleen, Deus abençoe. KR, não sabia que é você, não consigo enxergar a foto daqui. Então, Deus te abençoe, Kathleen. Deus abençoe, viu? Você também, você é uma bênção. Deus tem grandes coisas, propósitos grandes com a sua vida. Eu creio, continuo crendo, tá? Então, ali do interior deles, o que aconteceu? Fluiu esse rio de água viva.
Fluiu. O que é fluir um rio de água viva? É algo que transborda em nossa vida. É algo que nós não tem hora que nós não temos assim o poder de controlar um rio. Nós não temos o poder de controlar uma água jorrando, né? Nós não temos, porque é algo que vem sobre nós e nós queremos falar de Jesus, nós queremos viver Jesus, nós queremos experimentar do pão da vida que é Jesus, da água viva que é Jesus. Nós começamos a ler a palavra, antigamente eu lia, eu não entendia nada que estava aqui, mas hoje eu falo, Espírito Santo, revela para mim. Tem uma palavra que Deus está falando comigo já faz um bom tempo. E eu estou orando ao Senhor, porque sempre que eu abro a Bíblia, vai lá naquela palavra. E eu falo, e eu tô assim, ó, Senhor, tem algo oculto nessa palavra e eu sei que o Senhor vai me revelar. Eu sei que o Senhor vai me falar. Eu ainda não compreendi o porquê tantas vezes o Senhor fala comigo nessa palavra, mas eu vou compreender. Então eu estou esperando, né, o Espírito Santo, né, me dar total entendimento do que Deus está querendo ministrar ao meu coração e falar comigo sobre uma palavra à parte que é para mim. Mas hoje nós lemos a palavra, nós entendemos o que o Senhor fala conosco, porque quem nos dá esse entendimento é o Espírito Santo. Quando eu falei com você de sensibilidade espiritual, é o Espírito Santo que dá sensibilidade espiritual para nós. É o Espírito Santo que sempre está falando conosco. É o Espírito Santo que sempre está movendo em nosso coração. É o Espírito Santo que sempre está dizendo, olha, não desiste, porque Jesus não desistiu de você. Não desiste, levanta, se coloca de pé, vamos lá, levanta essa cabeça, levanta esse olhar, vamos seguir em frente. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Não sou eu, nenhum pastor pode convencer você do pecado, nenhum pastor pode convencer você do amor de Deus sobre a sua vida. A gente prega, a gente fala, a gente semeia a palavra, mas quem vai dar o crescimento é Deus, é o Espírito Santo que dá o crescimento. Você vai falar com seu filho, você vai falar com com seu esposo, com a sua esposa, você vai falar com seu vizinho, com outro vizinho, mas é o Espírito Santo que vai fazer a obra, porque é Ele que faz a obra, é Ele que vai fazer essa obra maravilhosa sobre a nossa vida. Bom dia, Érica, bom dia, Beth, Deus abençoe vocês. Então, é o Espírito Santo que vem sobre nós. Quando você está lá na fila do mercado, tem alguém murmurando, e aí você fala assim, mas a Bíblia fala que não é para murmurar. Ó, você lembrou de algo que a palavra nos ensina. E aí talvez você pode puxar conversa com essa pessoa e falar, mas é assim mesmo, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E começa a conversar e de repente você vai estar falando de Jesus para essa pessoa. Você vai estar falando de Jesus, sabe o que é isso? É o Espírito Santo agindo em você e através de você. Às vezes você vai lá, né, na UPA, ou você vai lá no pronto-socorro, você está sendo numa clínica, esperando para ser atendido, alguém senta do teu lado, começa a falar de um problema, e aí o Espírito Santo fala com você assim, fala de Jesus para essa pessoa, conte um pouquinho do seu testemunho, e às vezes você fica ali, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí o Espírito Santo está falando, fala. Você fala, não, eu nem sei o que falar, o que eu vou falar? Ele vai colocar palavras na sua boca. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Quando Deus chamou Neemias para uma missão, Jeremias, para uma missão, Jeremias falou assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. O Senhor falou assim, ó, abra a sua boca e eu vou encher a sua boca. Deus falou com ele, você vai falar, porque eu vou pôr a palavra na sua boca. E é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor trabalha com a nossa vida hoje. Sabe? Então, o Espírito Santo, o Consolador, foi enviado até nós, para nós,
nós o recebemos através das orações, através da nossa busca, através do conhecimento, através da nossa entrega, através da nossa obediência. Então ele vai nos mostrar. Você já teve uma experiência de algo que você fez, depois você ficou lá assim, ó. Ah, eu não devia ter feito isso. Teu coração pesou, você se arrependeu. Se você pudesse voltar atrás, você não teria falado aquilo ou feito aquilo. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo dizendo para você, você é melhor do que aquilo. Você é mais do que aquilo. Sabe? Então, muitas das vezes, nós não ouvimos ele falar antes. Então, nós temos que ficar atento. Espírito Santo nos direciona, Espírito Santo nos mostra o caminho, Espírito Santo. Eu li um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Se você tiver oportunidade, procure esse livro, leia esse livro e você vai ver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Bom Dia, Espírito Santo, chama o livro. Fantástico. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o Espírito Santo. Eu sempre oro, eu sempre faço questão de sentir a presença dele. Eu busco ter experiências com ele pessoais, entre eu e ele, coisas que ninguém precisa saber, que são secreto. Quando você vai para o seu secreto, como Jesus falou, ó, entra no seu quarto, fecha sua porta, ora em secreto, e o Pai que te vê em secreto te ouvirá, te responderá, te abençoará. Então, olha só, secreto é muito importante. Você falar com Deus, você falar com Jesus, você falar com o Espírito Santo é muito importante, sabe? É muito importante, sabe? Você ouvir a voz do Espírito Santo. Como eu falei, às vezes você está lá sentado, alguém está falando com você de um problema e você está quieto. E você está sentindo algo queimando dentro de você. Você está sentindo um desejo de falar alguma coisa, sabe? Fale aí no seu trabalho. Talvez tenha uma pessoa que você nem conversa com ela, mas o Espírito Santo está falando com você assim, ó, deixa uma mensagem para essa pessoa, entregue algo para ela, escreva no papel. Se você não consegue ali falar, escreva no papel algo. O Espírito Santo me direciona, escreva e entregue para aquela pessoa, deixe lá para ela, para ele. Deus vai falar através da sua vida. Porque Jesus, ele deixou essa missão para nós. Ele falou que nós seríamos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas dele. Testemunhas dele. O que uma testemunha faz? Ela vai testemunhar o que aconteceu com o outro. Então nós vamos falar, Jesus ele cura, Jesus ele sara, Jesus ele liberta, Jesus transforma a vida, Jesus restaura casamento, Jesus salva. Ei, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ei, Jesus vai voltar. A gente tem que estar preparado. A igreja do Senhor precisa se preparar. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa convicção de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós estamos sendo preparados para isso. Então não rejeite o Espírito Santo na sua vida. Não deixe o Espírito Santo de lado. Se você entregou tua vida para Jesus, se você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, o selo dele está sobre você, que é a presença do Espírito Santo, e do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe quando você fala assim, nossa, eu não dou conta mais, essa luta, essa batalha, eu não dou conta, e realmente nós não damos conta. Nós, como seres humanos que nós somos, carne, osso, nervo, nós não damos conta mesmo não. Quem nos ajuda a dar conta é o Espírito Santo, através do poder de Deus que atua em nós. E o poder de Deus que atua em nós também é através do Senhor Jesus, porque o amor de Deus, ele se manifestou na minha e na tua vida através do Senhor Jesus. Paulo diz isso. Paulo, cheio do Espírito Santo, um homem que perseguia os cristãos. Às vezes você fala, mas aquela pessoa tem um coração duro. Olhe para Paulo. Olhe para Paulo. Um homem que matava cristão. Um homem que consentia na morte dos cristãos, porque ele não acreditava.
Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a partir do momento que ele ficou 3 dias cego, né? Que Jesus permitiu que ele ficasse cego, e ele tem um encontro com Ananias. E Deus fala com Ananias. E Ananias vai se encontrar com Paulo. E Ananias conversa com Paulo. E Ananias ora para Paulo. E Paulo, ele é batizado. Ele passa pelas águas, é batizado também com o Espírito Santo. E a partir dali, ele se tornou um dos maiores missionários que já se ouviu falar nesse mundo. Porque ele pregava dentro da cadeia, onde ele estava, ele mandava cartas, ele pregava, ele falava de Jesus, não importa se ele estava sofrendo, não importa o que ele estava passando, o amor dele por Jesus foi algo fantástico, um exemplo para nós, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não sai por aí fazendo barraco com ninguém, não. Sabe por quê? Porque a gente sabe quem é por nós. A gente sabe quem é que justifica a nossa vida. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não sai por aí fofocando da vida dos outros, não. Sabe? Porque se o Espírito Santo habita em mim, ele não vai concordar com isso. Com fofoca, maledicência. Sabe? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não sai pondo fogo em briga, em confusão dos outros, não. A gente é apaziguador, pacificador, como Jesus falou. Porque nós vamos lembrar do quê? De tudo que Jesus ensinou. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente perdoa, porque nós cremos que o Senhor nos perdoou. E se Ele me perdoou, quem sou eu para não liberar perdão para o meu próximo? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não é orgulhoso. A gente tem humildade no coração, independente da sua conta bancária, da sua situação financeira, independente disso. Existe algo dentro de nós que se chama humildade, que é o que Jesus nos ensinou. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente compreende a palavra do Senhor. Quando ela diz, ame teu próximo como você ama você mesmo. Então você tem amor pela sua vida e ama o próximo como você ama você mesmo. Então você tem que se amar também. Entender que Jesus deu a vida por mim, por você. Então como que eu não vou amar minha vida se Ele me amou primeiro? Como que eu não vou amar Ele se Ele me amou primeiro? Então o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, todas as lutas que você enfrentou até agora, se você está aí de pé, me ouvindo nesse momento, se você vai me ouvir daqui a pouco, depois, mais tarde, saiba que tudo que você passou é porque o Espírito Santo te fortaleceu e deu para você a certeza de que Jesus estava no controle de tudo. E Ele estava, não estava? Ele estava e está. Ele estava e Ele está. Ele continua no controle de tudo. E essa certeza quem dá para nós é o Espírito Santo de Deus. Paulo diz que as pessoas carnais não entenderão as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito são meio loucura mesmo. São coisas meio loucas. Por exemplo, eu já encontrei com pessoas na rua e orei por pessoas no meio da rua, lá no centro mesmo. E a pessoa estava assim, vamos orar, agora. Aí puxava pro cantinho ali, encostava ali, e orava e declarava. Quem é que pode fazer isso? Eu, Ângela mesmo, jamais poderia fazer isso. É o Espírito Santo, mas se ele falar para mim, faz, eu faço. Eu faço. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu gosto de contar para vocês as minhas experiências, porque são reais, são coisas que aconteceu comigo. Eu tive uma dor enorme na minha virilha. Nós fomos para o pronto-socorro, porque eu não conseguia colocar o pé no chão. Naquela época, meu esposo tinha um convênio. E lá no pronto-socorro, um médico excelente, direcionado por Deus, me atendeu. E ele falou para mim assim, olha, eu vou internar você, porque eu vou ter que fazer uma tomografia. Mas, se eu te deixar no regional, você vai fazer só na segunda. E era uma sexta-feira. Ele falou assim, nós precisamos fazer isso hoje. Hoje, para nós sabermos o que está acontecendo aí. E aí, ele falou assim, então eu vou te internar lá no Renascentista, porque lá eu consigo fazer a hoje. Eu falei, tudo bem, né? Fomos pro Renascentista, o Cleito fez a minha internação e eu internei numa sexta-feira lá. Uma dor aqui, amados, na virilha enorme. Aí, à noite, fizeram exame de sangue, vários exames, né? Era fim de tarde, na verdade. Fizeram a tomografia, aí, de repente, chegou uma mulher no meu quarto. Era 2 pessoas que estavam no quarto.
chegou uma mulher, ela tinha feito uma cirurgia dos rins e ela estava com muita dor, ela não podia levantar, ela não tinha condições, sabe? E aí eu nem tomei remédio, porque eu sou muito alérgica a vários tipos de medicação, então o médico não quis passar remédio para mim. Mas eu vou te contar uma coisa, aquela dor sumiu. E eu lá, internada, esperando o resultado do exame. E aí eu conversando com essa mulher, ela precisava às vezes de alguma coisa, eu ia lá, pegava para ela, eu pegava uma água, pegava alguma coisa, e teve um momento que ela estava com muita dor, muito incomodada, eu falei para ela assim, eu posso orar por você? Porque o Espírito Santo falou comigo, ore por ela. E eu falei para ela, eu posso orar por você? Ela falou assim, você é cristã? Eu falei, se sou, eu sou cristã, eu sou pastora, tal. Ela virou e falou para mim, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aí ela falou para mim assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu orei tanto, eu pedi tanto para Deus pôr uma pessoa aqui do lado, que fosse uma pessoa boa, de coração bom, uma pessoa cristã, para orar para mim, para me ajudar. Eu falei assim, ai Senhor, tinha que ser eu, né? Mas tinha que ser eu, ele escolheu, não é? Às vezes você fala, mas tem que ser eu. É verdade, às vezes ele escolhe você para fazer certas missões aí complicadas, estranhas, que a gente não entende na hora, só vai entender depois. E amados, eu passei a noite inteira ajudando aquela mulher, ela era uma mulher cristã também, e eu tive a oportunidade de ajudá-la, cuidar dela, orar por ela. Aí no outro dia, bem cedinho, Cleiton chegou, porque ia pegar, né, o diagnóstico do exame. Aí o médico entrou no meu quarto e falou assim, olha, na verdade eu te internei porque o seu quadro parecia ser ou do intestino ou de apêndice. E como eu não tinha certeza, então eu achei melhor tirar a tomografia, porque se tivesse que operar, você já estava internada e já estava preparada para a cirurgia. Eu falei, Senhor Jesus, falei, o senhor me internou com intenção de enfiar a faca mesmo, né? Ainda brinquei com ele. Ele falou assim, foi, mas os seus exames não deu nada, foi só uma veinha que rompeu aí na sua virilha, mas essa veinha você nem vai tomar nenhuma medicação, você vai ficar só de repouso nos próximos 7, 10 dias, total, repouso total, e você vai ficar bem. Amados, eu nunca mais senti essa dor, nunca mais, não tomei um medicamento, não precisou de nenhum procedimento. O que eu fui fazer naquele hospital, né? Aquela dor que eu não podia colocar o pé no chão. Eu não podia, eu não consegui descer da cama, tamanha era a dor. Mas Deus tinha um propósito, um plano, e Ele me escolheu para isso. Ele ouviu a oração daquela mulher. Por alguma razão, Ele escolheu a mim, para estar lá com ela naquela noite, para orar por ela e para ajudá-la, né? Então foi para uma missão. Então o Espírito Santo faz isso conosco. Às vezes você não entende. Às vezes o Senhor coloca algo na sua mão. Às vezes o Senhor te leva a algum lugar. O Senhor te coloca numa determinada situação e você não entende. Aí é a hora que você tem que acalmar seu coração e entender que todas as coisas, como Paulo disse, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Se assim for, o Espírito Santo está na sua vida. No nosso interior, esses rios de água viva, esse desejo por Jesus, essa vontade de aprender a palavra, essa vontade de obedecer, essa vontade de fazer, né, cumprir os propósitos, os planos dele na nossa vida, ela vai aumentando cada dia mais. Então existem coisas que você não vai entender. Ah, o carro quebrou, eu ia fazer uma viagem, oh, misericórdia, começa a murmurar, Não murmura. Ouve a voz do Espírito Santo que vai falar para você. Porque muitas vezes ele vai falar assim, eu estou te dando um livramento. Talvez Deus sabia o que ia acontecer lá na frente, então ele está te dando um livramento. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, ler, porque nós temos que ler, nós temos que entender, nós temos que absorver, nós temos que compreender e obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo vai se revelando para nós.
Sabe, você já sentiu vontade de falar do amor de Deus para alguém na rua? Você já sentiu vontade de ajudar? Às vezes você tinha um dinheirinho lá, aquele dinheirinho era um dinheirinho para alguma coisa, mas que não era tão urgente. E aí Deus fala com você assim, olha, dá para aquela pessoa lá, ó. Eu já vivi isso muitas vezes. Alguém que necessitado, tá, gente? Não é para dar dinheiro lá no farol lá e ficar dando dinheiro para essas pessoas, alimentando, como se diz, né, o vício até de muita gente. Não, Deus ele vai mostrar para nós. Um dia veio uma moça pedir dinheiro para mim aqui e o Espírito Santo falou comigo, não dá que é para droga. Ela veio e contou uma história de um filho doente, papapá, papapá, papapá. O Espírito Santo falou, não dá, é para droga. Eu fiquei com muita dó e acabei dando. Fiquei com dó dela, dei. Quando foi no outro dia, ela voltou com uma receita na mão. E o Espírito Santo falou comigo, eu falei para você não dar, que era para droga. Aí eu não dei. Eu falei assim, perdão, Jesus, realmente eu desobedeci ontem, mas hoje eu vou obedecer. Então tá vendo? Às vezes a gente falha, a gente erra. E eu já disse aqui, ele sempre nos dá uma segunda chance. Não sei se eu falei aqui ou foi na igreja, mas ele sempre nos dá uma segunda chance. Aí eu falei para ela, não, eu não tenho mais. Então assim, falei, não, Deus não vai deixar também eu ser enganada dessa forma. Então, o Espírito Santo se revela para nós. Nós temos que ter o quê? Discernimento. Orar a Deus, pedir discernimento, pedir a Deus entendimento, para a gente entender, para a gente compreender essa voz que fala conosco, né? Essa força que Deus nos dá. Às vezes você tem uma missão dentro da sua casa, na sua família, ou no seu trabalho, algo que Deus quer usar a sua vida. Então, assim, não é para fazer as coisas de qualquer jeito, não. Tá? Deus não nos chamou para ser aqueles crentes chatos que ficam irritando os outros. Não. Tá? Com discernimento, com sabedoria. Deus vai usar muito a sua vida, a minha vida. Nós vamos ser instrumentos de Deus nessa terra. Nós vamos compreender de uma forma melhor tudo que vem, tudo que acontece. Nós vamos ter forças para passar pela tempestade, pelo vento, pelo deserto, pelo vale. Nós vamos ter coragem de falar do amor de Deus. Tá? Nós vamos ter coragem de levantar nossa cabeça, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Nós não vamos nos entregar, porque tem uma força maior dentro de nós que nos impulsiona a continuar, a caminhar e a viver os propósitos de Deus nessa terra, que é o Espírito Santo de Deus. E para terminar, eu quero te dizer que tem uma coisa que eu tenho dentro do meu coração de uma forma muito especial. O Espírito Santo está preparando a igreja para se encontrar com Jesus. Então, tudo que ele faz em nossas vidas, dores que ele tira, limpeza interior, sabe, mágoas, ressentimentos, que ele trabalha dentro de nós primeiro, né? Ele vem dentro de nós, ele vai arrancando tudo aquilo que não pertence a Deus, que não pertence a Jesus. Ele vai limpando, ele vai sarando, ele vai curando, né? Então, tudo que ele faz é uma preparação. É como aquelas pessoas que preparam a noiva para ir para o altar, se encontrar com o noivo e consumar o casamento. Então eu vejo assim o Espírito Santo dessa forma, aquele que está preparando a gente como noiva de Cristo, porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva e que Cristo, o Cordeiro Santo, é o nosso noivo. E um dia nós vamos encontrar com Ele e ficar com Ele por toda a eternidade. Então o Espírito Santo está nos preparando para esse grande momento. Então, cada vez é uma preparação, cada vez ele faz algo novo, né? E ainda que a gente erre, ele vem, mostra pra gente, coloca a gente de volta no prumo, coloca a gente de volta no caminho. E que bom que Jesus não desiste de nós. Que bom que o Espírito Santo não desiste de nós, né? Que bom. Então eu quero que você, em nome de Jesus, receba, né? Em nome de Jesus, essa presença do Espírito Santo na sua vida, que você passe a ter um relacionamento, né, com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, e que você possa ter experiências com Ele, extraordinárias, experiências ou até ordinárias, dia a dia, coisas comuns,
Coisas simples, mas que você vê Deus falando ali. Você vê o Espírito Santo falando. Você vê o Espírito Santo agindo. É tão gostoso quando ele fala, a gente obedece, a gente tem uma paz tão grande no coração, uma alegria na alma que é inexplicável. Inexplicável. Até quando a gente passa pela luta, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, eu não daria conta. Eu não daria conta. Mas maior é aquele que está conosco, que nos dá força, que nos impulsiona, que nos coloca de pé, né? Aquele que é o dono da nossa vida, aquele que nos acorda toda manhã e a misericórdia dele se renova em nós. Então, quando nós acordamos de manhã, nós falamos, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, fique à vontade, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Leia o livro Bom Dia, Espírito Santo. Deus vai falar muito com você, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar porque nós cremos nessa promessa do Senhor e é desejo do meu coração que do meu e do seu interior fluam rios de água viva, né? Que a gente queira mais de Jesus. E quanto mais Jesus, mais perto a gente quer estar, mais junto a gente quer estar, mais experiência a gente tem. É fantástico, né? Eu quero isso para a sua vida, quero para a minha vida, para a nossa vida. Bom, então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado por cada vida que nos assiste, Senhor Deus. Obrigado por cada família aqui representada. Senhor, eu de mim nada posso, nada. Mas eu sei, Senhor, que nesse momento o Senhor está conosco. Eu sinto, Senhor Deus, aqui, eu sinto Jesus presente aqui, eu sinto o Espírito Santo aqui. Por isso, Espírito Santo, minhas palavras não podem convencer ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode atuar, o Senhor pode ir lá, o Senhor pode ir onde a gente não pode ir, abraçar quem a gente não pode abraçar. O Senhor pode, Senhor Deus, fazer algo tremendo. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Oh, Santo Espírito de Deus, move nesse coração, move nessa vida, move nesse interior, move nessa mente, move nessas emoções, move nesses sentimentos, move, Santo Espírito, nessa mente, Espírito Santo. Retira tudo aquilo que é ruim, retira tudo aquilo que é mal, retira todo mau pensamento. Espírito Santo, enche a vida dessa pessoa, fortalece aquele que está fraco, levanta o que está abatido. Espírito Santo, renova cada um que nos assiste. Espírito Santo, impulsiona cada um para o seu propósito, para o propósito de Jesus, para o propósito pelo qual cada um foi chamado. Espírito Santo, não importa o lugar que moramos, não importa a nossa condição financeira, não importa nosso grau de instrução, não importa o Senhor estar dentro de nós, importa o Senhor usar a nossa boca, usar nossos olhos, os nossos ouvidos, usar as nossas mãos, os nossos pés em favor do Evangelho do Senhor Jesus. Espírito Santo, renova mesmo nesta manhã. Espírito Santo, confirma a presença de Jesus nessa vida. Confirma que Jesus morreu naquela cruz e derramou o seu sangue por amor a cada um de nós, em perdão dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Espírito Santo, traz de volta aqueles que se afastaram, os filhos pródigos. Espírito Santo, traz de volta. Espírito Santo, ajuda este homem, essa mulher, este jovem, esta jovem, a ter, Senhor Deus, discernimento, autoridade espiritual, sensibilidade espiritual, desejo pela palavra, fome pela palavra. Jesus, tu és o pão da vida, tu és a água viva.
Como viverá o homem sem o pão e sem a água? Oh, Jesus, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, confirma isso em nossas vidas e nos dê força, coragem, ousadia, intrepidez. Nos dê ousadia, nos dê mesmo, nos dê, Espírito Santo, é o que eu te peço nessa manhã. Oh, Jesus, opera em cada vida, liberando saúde, liberando paz, liberando alegria, liberando algo novo, liberando, Senhor Deus, que todo medo caia por terra, toda insegurança caia por terra, toda tristeza, amargura caia por terra. Faz uma grande obra nessa vida, Espírito Santo. Faz uma grande obra na minha e na vida de todos aqueles que me assistem nesse momento. Ó Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Nos ajuda a ser apaziguadores. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus. Oh, nos ajuda a levar o Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a falar daquilo que temos vivido com o Senhor. E nos ajuda a ter discernimento para vivermos coisas extraordinárias com o Senhor. Oh, Senhor, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Move. A semente está lançada, Espírito Santo. A semente está lançada, Espírito Santo. Dá crescimento. Dá o crescimento, que haja crescimento e que haja frutos para a glória de Deus. Senhor, abençoe esse povo. Em nome de Jesus eu peço, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, visite a cada um, cada lar, cada família. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus, Pai, as famílias que estão enlutadas, aqueles, ó Senhor, que sofreram uma perda, aqueles que têm um ente querido acamado, hospitalizado, Senhor Deus, faz essa obra. Leva a cura, Senhor, onde é necessário uma cura, seja física, seja espiritual, seja emocional, sentimental. Libera a cura nessa manhã. Abre porta de emprego, Senhor. Faz a obra, Jesus. A obra da salvação. A obra da salvação. Espírito Santo, a obra da salvação. E nós te agradecemos, ó Senhor. Oh, por esse amor tão maravilhoso, tão lindo que o Senhor tem por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que você passe um dia com o Espírito Santo, uma semana com o Espírito Santo. Como é bom sentir a presença dele. Como é bom estar com ele. Como é bom. Como é bom. Como é bom a gente obedecer à voz do Espírito. Ter discernimento e obedecer. No seu interior fluirão rios de água viva. Tá? Não deixe de crer. Você não está sozinho. Jesus está aí com você e o Espírito Santo está movendo sobre a sua vida. Tá? Ele vai confirmar no teu coração. Ele vai confirmar essa presença, esse amor de Jesus pela sua vida, pela sua família. Tá? Não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista dos seus planos. Não desista, não desista, não desista. Ele está falando aqui comigo, ó, o Espírito Santo está falando comigo. Não desista, não desista. Não desista, labassuri canta, labaxeri andarabanai. Orianda labassorianda la xerede canta las. Orianda labassurianda la xuricanta labassurianda las. O Espírito Santo me traz à memória o momento que Davi estava diante daquele gigante Golias. E Davi estava cheio do Espírito Santo, porque quando ele foi ungido
para ser o rei, pelo profeta Samuel. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. E Davi, quando viu aquele gigante, Davi não se intimidou com o tamanho dele, com a força dele, com a armadura dele, com a espada dele. Porque Davi falou para ele assim, ó, você pode até vir até mim com tudo isso aí, mas eu vou até você em nome do nosso Deus, com a presença do nosso Deus. Tamanha era a certeza de Davi que Deus era com ele. Então não se intimide diante dos gigantes, porque maior é o que está sobre a sua vida. Maior é o Deus que te dá vitória, que vai te fazer vencer. Maior é Deus que faz milagres acontecer, que faz coisas extraordinárias e impossíveis acontecer. Então não se intimide diante do gigante. Erecanta labachuriandarabalá, Oriandalamanasuricantalais, o Espírito Santo fala conosco, tá? Não se intimide, levante a tua cabeça e vai em frente. Siga em frente, siga. O melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida, tá? O melhor dos melhores já veio, que é Jesus. O Espírito Santo, ele já é real, ele não vai vir, o Espírito Santo já veio, tá? Ele já veio, ele já está conosco. Só que a gente esquece disso. Então, olha o que ele está falando conosco. Vá, siga em frente, não desista, levante a tua cabeça. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Lembre-se de Davi, lembre-se do gigante. E não se esqueça, Jesus é o pão da vida, ele é a água da vida, tá? Está sendo tudo feito no tempo certo, na hora certa, que é o tempo de Deus, a hora de Deus, tá bom? Receba, toma posse, mas fica ligadinho no trono, ligadinho com Jesus e com o Espírito Santo, tá bom? Olha, um forte abraço a você. Amanhã nós não estaremos aqui, mas na sexta-feira temos uma convidada especial. Não perca essa live. Não, você não pode perder essa live sexta-feira. Não perca. E convide mais gente para participar. Vai ser, vai ser poder de Deus aqui no nosso meio, aqui vai ser extraordinário. Deus tem coisa grande para fazer sexta-feira na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Então até sexta-feira, às 10 horas da manhã, entre 10 e 10, né? Nós estaremos aqui, né? Talvez eu comece às 10 e 10, assim que eu conseguir chamar ela aqui, ela vai entrar. Nós não vamos perder muito tempo não, nós vamos, que é algo extraordinário da parte de Deus para nós, tá bom? Grande beijo, fique com Deus Pai, fique com Jesus e fique com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Tchau, tchau, tá? Uma excelente quarta-feira, uma excelente quinta-feira para você. Sexta-feira, permitindo Deus, estaremos aqui às 10 horas da manhã. Tchau, gente. Deus abençoe, viu? Obrigada por estar conosco.